Boa noite a todos que estão participando conosco desse culto ao nosso Deus aí em seus lares. Devido ao protocolo da Covid, o protocolo do governo, nós estamos realizando cultos apenas online, sem a presença de membros dentro do templo. Mas temos a certeza de que o Senhor está conosco e porque estamos preparados a render um culto de louvor e adoração ao nosso soberano Deus nessa noite. Eu agradeço ao pastor Wilson pela oportunidade que nos deu nessa noite de estar trazendo a palavra do Senhor. Convido os irmãos, então, a curvarem suas frontes aí em seus lares para buscarmos a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, maravilhoso e soberano Pai, nosso coração, Senhor, é grato a Ti pelas misericórdias Tuas que se renovam a cada manhã em nossas vidas e por essa oportunidade de prestarmos esse culto, Senhor Deus, a Ti. Rogamos que o Teu Santo Espírito esteja tomando a cada um de nós e que possamos participar, Senhor Deus, mesmo em nossos lares, com todo respeito, Senhor Deus, todo respeito que lhe é devido, ó Pai, e que possamos lhe prestar um culto em espírito, em verdade, Senhor Deus, um culto que brote do nosso coração, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pelas Tuas misericórdias e rogamos que o Senhor esteja dirigindo tudo o que aqui for feito nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações através dos louvores, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, através da Tua mensagem, Senhor. É o que lhe rogamos no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos agora, juntamente com a equipe de louvor, louvarmos ao nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, o louvor que vem lá do fundo, do mais profundo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos louvar a Deus com a equipe de louvor. Nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti.
caminhos, fez teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Em fervente oração, venho ao teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele consolar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí em seus lares, no livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos ler os versos 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. Aguardando um pouquinho para que os irmãos possam abrir suas Bíblias aí em seus lares. E eu peço que os irmãos, em seguida, continuem com suas Bíblias abertas para acompanharmos a exposição da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias aí em Joel 12, 13, eu gostaria de dizer que, me preparando para essa mensagem, me preparei com muita oração e o estudo baseado também nos comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes. Joel 2, 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Mais uma vez, Senhor Deus, maravilhoso Pai, buscamos a Tua santíssima presença, rogando que o Senhor possa me usar como um servo Teu, como um vaso Teu, para expor simplesmente a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja me dirigindo em tudo que aqui eu disser, para que eu possa dizer só aquilo que o Senhor escreveu e só aquilo que o Senhor deseja que nós escutemos nessa noite. E que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa atingir os corações nessa noite, Senhor Deus, que possa haver salvação nessa noite, que possa haver conversão pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Para entendermos, irmãos, esses versículos que eu acabei de ler da palavra do Senhor, Joel 2, 12 e 13, é importante que nós saibamos o que estava acontecendo ali naquela época em que Joel escreveu essa profecia. Então, no capítulo 1 de Joel, os irmãos estão com a Bíblia aberta, o capítulo 1 vai nos mostrar que o povo de Deus estava passando por um momento de uma crise muito profunda, uma crise econômica, uma crise financeira e uma crise espiritual muito profunda. Era econômica porque
eles dependiam basicamente da agricultura naquela época. E os irmãos os irmãos verão pelos versículos o que aconteceu com a agricultura dali. Foi uma crise financeira porque não tinham mais o que vender, não tinham mais dinheiro para comprar nada. E espiritual, que acabou essa crise econômica e financeira afetando a vida da igreja também, né? Então, o povo, com essa crise, não buscava mais a Deus, o povo estava apático à palavra de Deus, os corações daquele povo, o coração daquele povo estava endurecido como pedra, né? E os sacerdotes, que deveriam ser o exemplo para o povo, eles foram negligentes, coniventes com a impureza do culto a Deus. As ofertas de manjares para a purificação não eram mais oferecidas a Deus. Nós sabemos que no Velho Testamento, para se libertar dos pecados, era necessário sacrificar um animal e levar o animal ao sacerdote para ele sacrificar, derramar o sangue daquele animal e oferecer a Deus para que Deus pudesse perdoar os pecados. Mas não havia mais essas ofertas no templo do Senhor, né? A nação inteira dava as costas para Deus e se voltava para o pecado, né? O povo não deu ouvido aos profetas que Deus havia enviado, alertando o povo, para que, se o povo não se arrependesse, o juízo, a disciplina viria sobre o povo, mas o povo não se arrependeu. E esse quadro, irmãos, não é tão diferente dos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós podemos ver o povo de Deus também com o coração endurecido. E como a Bíblia sempre nos ensina, irmão, diante de uma situação em que o povo dá as costas para Deus, numa situação que o povo, com o coração endurecido, não presta um culto verdadeiro ao Senhor, não anda nos seus caminhos, Deus envia disciplina e juízo. E é o que aconteceu com esse povo, irmãos. Acompanhe comigo no capítulo 1 de Joel, né? No capítulo 1, que os irmãos estão aí abertos com a palavra de Deus no livro do profeta Joel, veja que a primeira praga, a primeira disciplina, o juízo que Deus está enviando é através dos gafanhotos. Joel 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Mas tem muito mais disciplina. Gafanhoto foi a primeira. A seca fez com que a plantação já não nascesse mais e o gado não tinha comida, né? Acompanhe comigo, por favor, Joel 1:10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Joel 1:12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Veja Joel 1:18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então, veio a disciplina do Senhor, os gafanhotos, a seca, mas não parou por aí. O fogo consumiu o que havia sobre a terra e os rios se secaram. Veja Joel 1, verso 20. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Além disso, também houve fome.
não havendo mais plantação, agricultura, gado, veio a fome e não havia mais o que comer. Era uma crise profunda. Veja Joel 1, o verso 16. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? Não havia mais mantimento diante dos olhos do povo. E a casa de Deus não havia mais alegria naquele culto a Deus e não havia regozijo. Aquela crise havia afetado o povo em todos os aspectos. O profeta Joel, então, irmãos, esclarece que esses fenômenos naturais, seca, fogo, gafanhotos, são todos fenômenos naturais. E Joel esclarece que esses fenômenos naturais são, primeiro, a disciplina, o chamado de Deus para o seu povo, aquele povo da aliança que ele havia escolhido para o arrependimento. Joel deixa claro isso. E também Joel deixa claro que essa disciplina, ela é um símbolo do grande dia da ira de Deus que viria sobre os impenitentes, aqueles que não se arrependeram. A ira viria, uma pessoa que parte dessa vida, que morre sem estar ligada com Deus, sem ter se arrependido, e sem ter sido salva por Deus, ela está perdida eternamente, ela vai para o inferno, Então, e é o símbolo também da segunda vinda de Cristo, quando será, até a vinda de Cristo, as trombetas estão tocando, Cristo está chamando ao arrependimento. Quando chegar o grande dia da ira de Deus, a segunda vinda de Cristo, já não haverá mais tempo de arrependimento. Muito bem. Diante disso, irmãos, o Senhor misericordioso, Ele faz uma nova chamada ao arrependimento para aquele povo. É no meio dessa crise profunda que Deus usa o profeta Joel para transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de escape daquela situação, uma solução para aquela crise. Deus está sempre nos oferecendo essa esperança, irmãos. E mais uma vez, Deus chama o povo ao arrependimento. O texto áureo que nós lemos aí, o texto áureo dessa mensagem, Joel 2, 12 e 13, a parte A do 13. Ainda assim, com tudo isso que está acontecendo, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Mais uma vez, o Senhor misericordioso está chamando o povo ao arrependimento. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus está nos chamando nessa noite ao arrependimento. Essa volta para Deus, esse arrependimento, ele tem algumas características que Deus fala através do profeta Joel. Vamos entender os detalhes de como precisa ser essa volta para Deus. Não é uma volta de qualquer forma, é uma volta que agrade a Deus. Então, vejam que o versículo diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, Deus falando, convertei-vos a mim. Isso nos mostra, irmãos, que deve ser uma volta para um relacionamento pessoal com Deus. Convertei-vos a mim. Então, irmãos, não basta
nós temos a convicção do pecado apenas. É necessário tomar uma atitude de voltar para Deus, de se converter ao Senhor. E também, irmãos, não é apenas uma volta para a igreja, né? Uma volta a fazer tudo certinho, apenas fazer tudo certinho dentro da igreja. Não é uma volta simplesmente à doutrina, não é uma volta simplesmente a uma vida moral pura. Tudo isso é consequência de uma volta verdadeira ao Senhor, mas é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Tiago diz assim no capítulo 4, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, irmãos, é necessário ter uma volta para um relacionamento pessoal com Deus, né? Como é maravilhoso, irmãos, acordarmos de madrugada para buscar ao Senhor, para calmamente, sem pressa, orarmos a Deus e procurarmos pausadamente ouvir o que Ele está nos falando, né? Ou sentir aquela intimidade com o Senhor. E depois dessa oração, você lê a palavra do Senhor e Ele fala contigo. É isso que é necessário, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra para ter essa intimidade com Deus. Outro detalhe da volta do Senhor, da volta do povo para Deus, veja que diz, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de que forma? De todo o vosso coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ser uma volta com profundidade de todo o vosso coração. Irmãos, é notável e notório que muitas pessoas, num momento de forte emoção, depois de participar de um congresso, de um retiro espiritual, depois de ouvir uma mensagem inspirativa, né? As pessoas fazem lindas promessas para Deus, né? Outros fazem votos solenes com lágrimas, dizendo que andarão dali para frente em novidade de vida com o Senhor. Mas logo todo esse fervor, né, demonstrado ali naquele momento de forte emoção, ele desaparece como o orvalho se seca, né? Como o orvalho de manhã que cai do céu e logo vem o sol, seca e ele se evapora, né? O arrependimento, irmãos, não pode ser assim. O arrependimento precisa ser profundo, precisa realmente atingir o fundo do nosso coração, não superficialmente, não só da boca para fora. Ele precisa ser sincero, né? Não apenas num momento de emoção falar, prometer um monte de coisas e depois não cumprir aquilo que falou. E esse arrependimento, ele precisa ser total, uma entrega de vida, né? Pôr em prática aquilo que se prometeu ao Senhor através de votos ou daquilo que se sentiu que deveria ser feito naquele momento de emoção. Também essa volta para Deus diz que ela precisa ser com dedicação. Continuando o versículo, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, de que forma? E isso com jejuns. Isso com jejuns. Jejum é bíblico, irmãos. Cristo ensinou o jejum. O jejum verdadeiro, irmãos, ele é para Deus. Nós jejuamos para Deus e ele resulta em quebrantamento, humilhação e mudança de vida em relação ao nosso próximo, aqueles que nos cercam, né? Conforme Isaías 58 nos diz. Então, nós precisamos entender que a gente só vai saber se o jejum na nossa vida fez efeito a hora
que Ele causa um quebrantamento em nós, a hora que Ele causa humilhação em nós, a hora que a nossa vida muda em relação às pessoas, do mal para o bom, na hora em que as pessoas veem em nós que somos realmente transformados e quebrantados. Não adianta nada passar noites, dias de jejuns e sair do jejum daqui a pouco estar discutindo com o irmão, não estar usando do fruto do Espírito que deve fluir através de nós depois que nós fazemos um jejum verdadeiro. Olha o que diz Isaías 58. Se os irmãos quiserem abrir sua Bíblia em Isaías 58, capítulo 58, versos 3, 4 e 5, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Depois voltaremos para Joel. Diz assim Isaías 58, 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus agora falando, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça tudo. Eis que jejuais para contendas e rixas, no versículo 4. Veja bem, irmãos, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, né? O irmão, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Não é apenas jejuarmos, irmãos. Essa volta do Senhor requer um jejum que agrade a Deus. O jejum, ele deve gerar mudança em nós e não em Deus. Nós não jejuamos para mudar Deus, nós jejuamos para nos mudar, para sermos melhores. Certamente, o jejum é uma bênção singular, com certeza, mas se aplicado da forma correta. Jesus reprovou, né, os escribas e fariseus que jejuavam apenas para se mostrar, né? Em vez de jejuar, ficar quietinho, eles iam com o rosto todo caído, mostrar que nós jejuamos, né? E Cristo falou: vocês já receberam o que vocês tinham que receber, isso não vai adiantar nada esses jejuns, né? Não adianta a gente jejuar e ficar falando que a gente jejua, que o nosso irmão não jejua. Não, o jejum tem que ser da forma bíblica e correta. Outro detalhe dessa volta do povo para Deus, continuando lá em Joel 2:12, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e o que mais? Com choro e com pranto. Então, essa volta para Deus, esse arrependimento, ele deve ser com quebrantamento, né? Com choro e com pranto. Antes da alegria da restauração que Deus promete e dá, é necessário chorar sinceramente, irmãos, né? Por isso que ele fala aí com choro e com pranto. E que choro sincero é esse? Tendo uma profunda convicção do pecado. Se nós não temos convicção de que nós estamos errados, que nós somos falhos, que nós pecamos, né? Baseados na palavra de Deus, então nós não estamos chegando com quebrantamento ao Senhor. Nós precisamos realmente chorar por esse pecado que está dentro de nós. Se não choramos sinceramente ao ver o pecado na igreja e em nós, é porque nós estamos com o coração endurecido, né? Como estava aquele povo que nós acabamos de ver, né? Uma crise profunda e o povo com o coração endurecido. Na palavra de Deus nós vimos que Jacó chorou buscando a restauração da sua vida, né? Nós vimos que Davi, Neemias, Jeremias e Pedro também choraram. E até mesmo
até mesmo Jesus chorou pela superficialidade do coração das pessoas. Não é isso que nós encontramos em Lucas 19, 41 e 42? O que diz lá? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora oculto está aos teus olhos. O pecado não pode estar oculto aos nossos olhos, irmãos. Nós precisamos chorar pelo pecado. O que Jesus, o nosso mestre, nos ensinou no Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É necessário chorar pelo pecado que está dentro de nós. Você, irmão, tem chorado por esse pecado? Nós temos chorado por esse pecado? Nós temos voltado a Deus dessa forma? É assim que Deus pede para voltarmos a Ele. Mas também essa volta deve ser uma volta com sinceridade, né? Continuando o versículo diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que quer dizer isso? Quer dizer que precisamos nos arrepender sinceramente. A contrição, que é o arrependimento, a contrição interna, ela é muito mais importante do que as nossas manifestações internas de pesar no momento de emoção. O Senhor, Ele não se impressiona com encenações, gestos, palavras bonitas, emoções, sem o quebrantamento. Tudo isso não vale nada se for da boca para fora, como muitas vezes é feito. Isso quer dizer que foi feito sem quebrantamento do nosso coração, sem sinceridade. Para o Senhor não é suficiente apenas estar na igreja, apenas ter um culto animado, mas é o coração que precisa ser atingido, né? Muitas vezes podemos estar na igreja ou aí em casa, nesse culto online, né? Mas não estar, a palavra de Deus não estar atingindo o nosso coração, né? Nós cantamos animadamente, participamos, mas a palavra não atinge. Então, nós não estamos buscando, não estamos rasgando o nosso coração, não estamos sendo sinceros. Então, irmãos, é o coração que precisa ser atingido, é ele que precisa ser rasgado, arrependido e transformado. Outro detalhe dessa volta para Deus está no início desse versículo 12 do capítulo 2, que diz: ainda assim, agora mesmo. Ainda assim, irmãos, essa expressão é uma expressão que mostra que, apesar de tudo aquilo que o povo fez, de ter abusado da paciência de Deus, né? De ter se afundado rebeldemente no pecado, apesar de ter recusado tantas vezes o chamado de Deus, ainda assim, mesmo assim, Deus ainda esperava por eles, Deus ainda espera por nós, apesar de tudo que já fizemos, ainda há tempo de arrependimento, irmãos. Então, é um apelo suplicante de Deus à nação, mesmo em meio àquelas pragas, a disciplina que Deus estava aplicando era um apelo suplicante para que aquela nação se arrependesse antes que ocorresse o golpe maior de juízo, que depois não haveria mais chance. Ainda assim, agora mesmo, é agora, irmãos, agora mesmo é uma volta que precisa ser urgente. Não é amanhã,
não é depois, é agora, é hoje, né? O tempo de nos convertermos dos maus caminhos e voltarmos para Deus é agora e não depois. A frieza da igreja, o endurecimento dos corações das pessoas, não devem ser motivos desanimadores para nós. Nós olhamos no mundo e vemos muito isso, mas Deus está dizendo para aquele povo que estava enfrentando tudo isso, tudo de mal que podia acontecer estava ali representado, mas isso tudo não é motivo para eu e para você desanimarmos, mas sim para nós voltarmos para Deus, rasgando o nosso coração. É arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Não há outra saída. Deus está dizendo que o momento, irmãos, da volta para Ele é agora, é hoje. Nada é mais urgente, irmãos, do que esse encontro com o Senhor. E o profeta Isaías também nos adverte. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Isaías 55, 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Não desperdicemos, irmãos, a oportunidade que Deus está dando hoje, agora mesmo, porque Ele é rico em perdoar. Precisamos lembrar que Deus primeiro promove a limpeza e correção e purificação da igreja, daqueles que o chamou, para a partir dela atingirmos o mundo. Precisa haver um reavivamento primeiro em nós, para daí atingirmos o mundo. Muitas vezes queremos atingir o mundo sem corrigirmos a nós mesmos. Não é possível, é necessário nos convertermos primeiro, né? O que é dito em 1 Pedro 4,17? Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, que somos a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, é urgente essa volta para Deus, que nós possamos ser sal e ser luz para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para aqueles que zombam de Cristo porque não conhecem a palavra, porque nós precisamos ser instrumentos de levar o Evangelho, mas primeiramente precisamos consertar a nossa vida. O avivamento começa com a igreja e a partir dela atinge o mundo todo, irmãos. E também o profeta Joel nos mostra motivações para voltarmos para Deus. Ele primeiro mostrou como deve ser essa volta. E nos dá motivações. Quais são os motivos que nos incentivam a voltar para Deus? Mesmo estando num mundo cheio de problemas, a Covid está aí, assolando a terra, né? São fenômenos, como eram os gafanhotos, como era a seca, como era a fome. No momento nós temos aí a Covid assolando, temos pessoas, irmãos, com corações endurecidos, temos o mundo dando as costas para Deus, tudo conforme estava acontecendo com o povo de Judá naquela época. Mas mesmo assim, o Senhor, isso não é motivo para não voltarmos para Deus, né? Quais os motivos que nos incentivam a voltarmos para Deus? Então, o profeta Joel aponta algumas motivações que nos levam a buscar a Deus com essa urgência. Joel 2,13, porque Ele é
misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Primeiramente, a primeira motivação que nos faz sentirmos o desejo de voltar para Deus, que nos motiva a fazer isso, é que Deus é misericordioso e compassivo. É o caráter misericordioso de Deus e não o nosso quebrantamento que nos garante essa restauração, né? É a misericórdia de Deus, porque se Deus não permitisse, se Deus não nos escolhesse, se Deus não nos amasse, nós poderíamos nos quebrantar até o limite que não adiantaria nada. Então, esse caráter misericordioso e compassivo de Deus que garante a nossa restauração. Efésios 2, 4 a 5 diz o quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se houver arrependimento sincero, irmãos, em nosso coração, o Senhor usará de misericórdia e nos restaurará. Teremos vidas restauradas nesta noite. 1 João 1,9, versículo conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O momento de arrependimento é agora. Temos motivos maravilhosos do Senhor para esse arrependimento. Outra grande motivação: Deus é tardio em irar-se. Irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Os irmãos acham que Deus tem prazer em que o ímpio morra sem ter salvação? Não, eu também tenho certeza que não, porque veja o que diz Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Hoje é tempo de arrependimento, irmãos. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira sempre que o seu povo se volta para Ele com quebrantamento. Nós já vimos como Deus pede para voltarmos para Ele. Sempre que voltamos para Deus dessa forma que Ele nos ensinou, Ele tem prazer em nos perdoar. Deus não quer que ninguém pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma terceira motivação, irmãos, que nos alegra, que nos faz felizes em voltarmos, em nos arrependermos e voltarmos para Deus, é que Deus se arrepende do mal. Como vamos explicar que Deus se arrepende do mal? O comentarista bíblico Matthew Henry, ele esclarece esse ponto para nós. O pastor Hernandes Dias Lopes menciona ele em seu comentário, e ele diz, Matthew Henry diz assim: quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus muda a sua mente. Não quer dizer que Deus muda a sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, a maneira de Deus tratar com ele é mudada. Então, a sentença é revertida e a maldição da lei é suspensa. Quando a nossa mente é mudada, a mente do pecador é mudada, a maneira com que Deus nos trata é mudada. E isso nós vemos
sempre que Deus impõe condições. Se fizeres dessa maneira, se andares nos meus caminhos, tereis a bênção. Se não andares nos meus caminhos, tereis maldição. O pastor Wilson pregou na quarta-feira última exatamente sobre isso. Então, Deus se arrepende do mal. É isso que também nos motiva a voltarmos para Deus. Então, Deus tem prazer na misericórdia e não na condenação, né? Deus não tem prazer na condenação. Ele tem prazer na misericórdia, porém, o caminho é o arrependimento. Sem arrependimento, não há como ter essa misericórdia de Deus. Então, irmãos, até aqui o que nós vimos? Nós vimos primeiramente o estado em que o povo de Deus estava, né? Naquela crise profunda. Nós vimos que Deus enviou a disciplina e o juízo devido ao pecado do povo. Nós vimos que Deus, mais uma vez, exerce a sua misericórdia em uma nova chamada ao arrependimento e como ela deve ser respondida, nós vimos isso. Nós vimos os fatos que nos motivam a voltar para Deus. E agora nós veremos que quando o povo retorna para Deus conforme as suas instruções, em penitência, em contrição, em arrependimento, então o que acontece? Deus se volta para ele em graça. E é nesse mesmo livro do profeta Joel. Então nós vimos tudo o que aconteceu até agora. E a partir do momento que o povo buscou a Deus e se arrependeu, o que acontece? Por favor, irmãos, acompanhem comigo a leitura aí em Joel 2, a partir versículos 18 e 19. Por favor, acompanhem comigo em suas Bíblias que está aberta aí. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus ouve as suas orações, remove o castigo e restaura as bênçãos, tanto materiais, irmãos, quanto espirituais. As bênçãos materiais são restauradas. O que diz o versículo 19? E respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. O juízo caiu sobre um povo rebelde e desobediente. Não é isso que vimos? A pobreza e a fome assolavam homens e animais. Contudo, irmãos, logo que o povo se voltou para Deus dessa forma que Deus ensinou, Ele enviou as chuvas e os celeiros se encheram de cereal, do vinho, do óleo. Deus deu ao povo novamente, irmãos, a prosperidade. É isso que Deus está mostrando aqui. A prosperidade, irmãos, ela não é fruto apenas do nosso trabalho, mas ela é também e, sobretudo, a bênção divina, né? Deus nos ensina que precisamos trabalhar para nos sustentar, né? Para mantermos a nossa casa, para trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor. Mas o trabalho, se Deus, Senhor, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, essa bênção é fruto da misericórdia de Deus, dando, né, condições para trabalharmos. Antes o povo queria trabalhar, mas não tinha mais plantas, o solo se secou, os rios se secaram, mas a partir do arrependimento, Deus deu todas as condições para que a prosperidade voltasse a reinar naquele povo. Em segundo lugar, irmãos, o opróbrio nacional foi removido, né? Versículo 19b. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O opróbrio, o que é, irmãos? É a vergonha que aquele povo estava passando. É uma coisa terrível para o povo de Deus, né?
Era um cálice muito amargo que Judá estava bebendo dia e noite. Aquele povo que tinha o único e soberano Deus, o Todo-Poderoso que todo podia, tinha que passar a vergonha de não ter o que comer, né? De passar aquela crise econômica, financeira e espiritual. Judá tinha perdido a sua comunhão com Deus e estava privada da bênção de Deus, sem autoridade nenhuma para testemunhar o nome de Deus para as nações, o nome do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Porém, Deus levanta o seu povo das cinzas, irmãos, da humilhação, restaura-lhe a dignidade e coloca como luz para as nações. É isso que o povo de Deus precisa ser sal da terra e luz do mundo para as nações. E sobre essa restauração, irmãos, o profeta Joel acrescenta mais e mais bênçãos recebidas a partir do verso 23. Por favor, acompanhe comigo Joel 2, 23 em diante. Prestem atenção, irmãos, o que Deus faz quando o povo se arrepende. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei a vós outros, né? Deus restituiria tudo aquilo que havia sido devastado pelos gafanhotos que Deus próprio havia enviado. E continuando no versículo 26 diz: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Vejam, irmãos, que Deus restitui tudo isso, mas tudo é para a glória de Deus e nós participamos dessa alegria maravilhosa, né? Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. E não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Quantas bênçãos maravilhosas Deus está nos prometendo, aqueles que se voltam para Ele da forma correta, de forma sincera, rasgando o coração e não apenas as vestes, né? O povo, era um costume do povo naquela época, em sinal de humilhação, pegar e rasgar as suas vestes, né? E o próprio Deus, através dos profetas, pedia isso, só que aquilo começou a ser feito de uma forma superficial, da mesma forma que quando nós vemos aqui no culto e cantamos da boca para fora, sem sentir o que estamos cantando, quando nós ouvimos uma mensagem e entra por aqui, sai por aqui, não estamos nem ouvindo o que está sendo trazido da palavra de Deus. Então, aquele povo que estava rasgando as vestes, mas não estava rasgando o coração. Nós precisamos rasgar o nosso coração. Isso o que é? Sinceridade no nosso culto, na nossa vida para com Deus. Irmãos, eu gostaria de concluir por aqui essa mensagem e gostaria de pedir para cada um dos irmãos, cada um que participa conosco nessa noite, que está aí participando desse culto, a termos um momento de reflexão em nossas vidas. Eu convido você
aí onde você está, a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos e refletir sinceramente, com calma. Esqueça de tudo que está lá fora, do que você pretende fazer daqui a pouquinho, quando terminar esse culto, e reflita nessas perguntas, irmãos. Como está a sua vida com Deus? Há algum caminho errado que você tem trilhado, irmão? Reflita, pense. Você tem buscado a Deus na sua vida diária, irmão? Ou tem ficado longe dele, só se lembra dele no sábado, no domingo ou na quarta-feira? Nos momentos difíceis da sua vida, você tem aceitado a correção de Deus? Ou você tem endurecido o coração? Como está o seu coração diante das correções de Deus? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Você está se moldando aos costumes do mundo? Reflita, irmão, o que você tem feito, tudo o que você tem feito. Você tem tido um relacionamento profundo, íntimo ou apenas superficial com Deus? Você reconhece que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus? Ou você acha que não tem nenhum pecado, que você é perfeito? Irmãos, Deus, como nós lemos na sua palavra, é misericordioso, é compassivo e está pronto a aceitar o seu arrependimento sincero e restaurar a sua vida a partir desse momento, a partir dessa hora. Nós vimos que essa chamada, convertei-vos assim agora mesmo, não é para amanhã, não é para depois. Deus está chamando você agora. Se você que está aí, participando desse culto, refletindo com os olhos fechados, pedindo a Deus, se você reconhece os seus pecados, confesse-os agora sinceramente a Deus. Nesse momento, em sua oração, aí onde você está, da forma que você está, confesse ao Senhor, mostre o seu arrependimento sincero, não superficial. Peça a Deus que lhe dê forças para trilhar um caminho que agrade a Deus em tudo, e certamente Ele te abençoará, irmão. Então, Ele te fará saber que Ele está no meio do seu povo, que Ele está conosco. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, soberano Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra foi exposta nessa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra abre os nossos olhos. A Tua palavra nos faz reconhecer que somos pecadores. A Tua palavra nos faz reconhecer que sem Ti, ó Deus, sem Cristo Jesus, que derramou o Seu sangue por nós na cruz, não jamais, Senhor Deus, seremos libertos do pecado. Sem Ti jamais nos arrependeremos, Senhor. Mas pelo Teu mover do Teu Santo Espírito em nós, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pela Tua compaixão, porque o Senhor é tardio em irar-se,
o Senhor nos dá essa oportunidade de nos arrependermos desta noite, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fortalece-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra não entre por um ouvido e saia por outro. Que amanhã não nos esquecemos de tudo que ouvimos de Ti nessa noite, mas que vivamos uma semana, um mês, um ano, toda a nossa vida, Senhor Deus, lembrando da Tua palavra. É o que Te pedimos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. E, Senhor Deus, se houver algum de nós que está participando desse culto, que ainda não tem Cristo, que ainda não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, o único caminho de chegar a Deus, que o Senhor possa dar a oportunidade a eles, Senhor, de se arrepender, ó Pai, e de aceitar, Senhor Deus, os Teus ensinamentos, e se arrepender para que o Senhor possa, ó Deus, perdoar-lhes o pecado e tirá-lo, Senhor Deus, transportá-lo da morte para a vida nesta noite. É o que Te pedimos agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai amado. Amém. Amados irmãos, para encerrar o culto dessa noite, teremos mais um louvor e mais uma oportunidade de meditarmos na mensagem desse louvor. Mais uma oportunidade de, enquanto estivermos ouvindo esse louvor, estarmos orando ao nosso Deus, declarando o nosso arrependimento sincero. Então, irmãos, participe desse louvor e reflita e peça a Deus para que você possa ser liberto de todos os seus pecados. Que o Senhor abençoe a cada um de nós grandemente, irmãos. Que o Senhor nos proteja nesses momentos tão difíceis de assolação, de disciplina do Senhor. Que Ele guarde a cada um de nós. Agradecemos a Deus porque Ele tem guardado, porque Ele tem curado tantos irmãos, Ele tem cuidado de nós. Que Ele continue cuidando de cada um de nós, irmãos. E que os irmãos possam estar participando na próxima quarta-feira, quando o pastor Wilson estará trazendo novamente a mensagem no culto de oração da próxima quarta-feira. Vamos louvar ao nosso Deus. E após esse louvor, com uma oração silenciosa, o culto estará encerrado. Quero voltar ao início de tudo, encontrar
Senhor.